nós vamos estar vendo então o restante do capítulo 21 e começar o capítulo 22, aí na semana que vem a gente vai concluir o livro. Então a gente vai terminar na semana que vem, tá? Semana que vem vai ser a conclusão. Então, a respeito da Nova Jerusalém, é a segunda parte. Começamos a ver sobre ela na semana passada e hoje nós vamos estar concluindo esse assunto então. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 22, semana passada estudamos até o versículo 21, né, a primeira parte. Então, na partir do versículo 22, diz assim, continuando a falar sobre a Nova Jerusalém, ele diz, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela não entrará, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. E aqui conclui-se então o assunto, a descrição dessa cidade maravilhosa, né, da Nova Jerusalém. Você lembra que nessa altura do livro, então, ele nos dá detalhes, ele está nos dando detalhes dessa morada dos santos, a morada eterna dos salvos. Então, nós já falamos anteriormente a respeito do fato de que tudo isso que nós vemos aqui vai se desfazer um dia. Nós não chegamos a ler esse texto, irmãos, eu queria ler com os irmãos para a gente poder ter um melhor entendimento. Vamos lá? Eu sempre tenho mencionado esse texto, mas a gente não fez a leitura aqui juntos ainda. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Aquele domingo que nós falamos sobre o novo céu e a nova terra, era para ter feito a leitura desse texto antes, né, durante a introdução do culto. Mas aí o irmão acabou esquecendo de fazer a leitura, então vamos fazer essa leitura agora juntos? 2 Pedro, capítulo 3. Olha só o que diz a partir do versículo 7. O que vai acontecer com essa terra, com tudo isso que nós vemos? Diz assim, mas os céus e a terra que agora existem, 3:7, 2 Pedro 3:7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, quer dizer, está guardado, para quê? E se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, julgamento. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, por isso ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Está vendo o que vai acontecer? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão?
Então ele diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então ele explica muito bem aqui que tudo isso, todos esses elementos que nós vemos, eles vão se fundir, vão arder, vão se desfazer um dia. Então, justamente por isso haverá necessidade de um novo céu e uma nova terra. E aí, como nós vimos, nesse novo céu e nessa nova terra, é que desce a Nova Jerusalém, que é a cidade dos salvos, dos santos, como nós vamos estar vendo aqui. Então você vê que tudo isso aqui vai se desfazer. Mas aí o Senhor então nos mostra aqui onde nós vamos passar a nossa eternidade, tá bom? Nós já lemos aqui com detalhe anteriormente a respeito dessa cidade, o que João apresenta para nós. Nós vimos o muro da cidade com os nomes dos 12 apóstolos nos seus alicerces. Nós vimos também as 12 portas da cidade, 3 portas de cada lado, com em cada porta o nome de uma das 12 tribos de Israel, um anjo em cada porta como uma pérola. Então nós vimos esses detalhes na semana passada. Então aqui João continua descrevendo a Nova Jerusalém com detalhes físicos, mas também ele coloca aqui agora, ele apresenta alguns detalhes de aspectos mais espirituais, e é isso que a gente vai estar vendo hoje. Tá? Como no estudo anterior que nós fizemos, fica difícil a gente separar em sessões ou dividir por assuntos o nosso texto, porque praticamente é o mesmo assunto. Então o que a gente vai estar fazendo é meditar em cada versículo aqui rapidamente para a gente ter uma boa compreensão do que João está querendo dizer. Tá? Então ele já começa no versículo 22 falando sobre esse aspecto espiritual. Por quê? Ele diz: e nessa cidade, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eu acho interessante isso aqui, irmãos, porque ele coloca o Cordeiro junto com Deus. Então isso mostra, claro, nós sabemos que quando ele fala Cordeiro, é claro, é Jesus Cristo. Então nós vemos aqui claramente a divindade de Jesus, Jesus também sendo Deus, colocado junto de Deus. Então olha, ele diz aqui que não havia templo, O que era esse templo aqui? Por que não havia templo? Porque o templo era o próprio Deus e o Cordeiro. Esses eram o templo. Agora, o que ele quer dizer com isso? No decorrer da história bíblica, nós sempre nos deparamos com templos. Sempre. Você começa lá no Antigo Testamento, lá no comecinho nós temos o tabernáculo, E aí você vem andando, então aquele tabernáculo ele é substituído pelo templo que Salomão construiu. Lembra, Davi queria construir o templo, Deus não permitiu, então Salomão, seu filho, construiu aquele templo. Aí você vai andando mais, nós temos então aquele templo, ele é destruído, por causa da invasão, então nós temos um templo restaurado, que é o templo que era usado nos dias de Jesus. Aí você vai andando um pouquinho mais, nós vemos então, nós temos a promessa de um terceiro templo que será construído, ali que vai ser utilizado no período da grande tribulação, que inclusive o anticristo vai profaná-lo. Aí tem aqueles que acreditam também que haverá um templo durante o milênio. Então quer dizer, sempre tem um templo na história, sempre tem um templo, um lugar de adoração, um lugar onde Deus manifestava seu poder, sua glória, onde Deus enchia aquele lugar, onde as pessoas se reuniam para cultuar, sempre tinha. Só que o interessante é que aqui nessa ocasião não tem templo. Não tem templo. Então, quando fala templo, é templo ou santuário. A palavra utilizada ali, ela serve como templo, lugar de adoração, mas também a mesma palavra utilizada para o Santo dos Santos, que é aquele lugar, aquele compartimento do templo onde só o sacerdote poderia entrar para oferecer sacrifícios uma vez por ano, etc. Ou seja, era o lugar que tinha acesso direto ao Senhor. Então é a mesma palavra usada, mas nós vemos aqui algo interessante, porque não haverá templo aqui. E se você verificar, João ele já havia visto um templo no céu. Ele tinha visto isso, mas agora já não tem. Como que João viu isso? Eu vou voltar aqui, não precisa voltar lá não, mas no capítulo 11, versículo 19, ele diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões. Então, João, em algumas ocasiões do Apocalipse, nós vimos isso. O céu se abre e ele se depara com o templo de Deus.
né, com o templo de Deus. Agora, se a referência de João com esse templo de Deus, ele se refere à habitação de Deus, ou se realmente tem um templo ali, não sabemos exatamente, mas o fato é que aqui não existe templo. Na Nova Jerusalém não haverá templo. Por quê? Porque o próprio lugar de adoração, o próprio Santo dos Santos, o lugar onde o povo de Deus vai se reunir para adorar, para servir ao Senhor, é diante do próprio Senhor. Então, não debaixo de um templo, dentro de um salão, mas diante do próprio Deus. Deus e do Cordeiro. Então, o próprio Deus e o Cordeiro serão o templo. Serão o templo. E tanto é que ele já havia dito para nós aqui, quando nós... aliás, deixa eu achar aqui, quer ver? Isso, no capítulo 21 ainda, nós vimos já no versículo 3 o seguinte: João, ele ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo e o mesmo Deus estará com eles. Quando ele vê a Nova Jerusalém descendo, ele diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Por quê? Porque a Nova Jerusalém, aquele lugar, Deus será o seu templo. Então não vai ter necessidade de reunião, de reuniões dentro de um salão e tal. Não, nós vamos estar diante do próprio Deus, né, cultuando Ele, tá bom? Então, nessa cidade, então, não vai haver templo. No versículo 23, então, ele diz: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Esse é um universo bem diferente, irmãos. Você vê aqui que hoje nós dependemos da luz do sol, do calor do sol, a terra girando em torno dele, nós precisamos da lua, de tudo isso. Lá será bem diferente. A própria glória de Deus é que vai iluminar a cidade. E Jesus vai ser a sua lâmpada. Então, de alguma forma, parece que o que vai acontecer é que Deus não tem corpo, Deus é espírito, nós sabemos isso. Ninguém pode ver a face de Deus porque Deus não tem face. Mas Cristo sim. Então, de alguma forma, a glória de Deus, ele diz aqui que a glória de Deus é que vai trazer iluminação para aquela cidade, e ele diz que o Cordeiro é a sua lâmpada. Quando fala que Jesus é a lâmpada, a nossa mente não entende muito bem, porque quando se fala lâmpada, como foi usado aqui, nós já entendemos essa lâmpada incandescente, ou lâmpada LED, ou esse tipo de lâmpada que nós... já vem na nossa mente uma lâmpada acesa. Só que aqui a palavra lâmpada ela significa vela, candeia, lamparina, né? Então, de alguma forma, a glória de Deus é quem vai iluminar a cidade, e quem vai ser utilizado como lâmpada é o próprio Cristo. Então, o próprio Cristo vai refletir a glória de Deus. Então, como que é isso? Nós não sabemos muito bem, mas o fato é que a glória de Deus, juntamente com o Cordeiro, é quem vão iluminar toda aquela cidade. Tá? Então, de alguma forma, Cristo vai emitir essa luz da glória de Deus, né, nessa cidade. Tá? Então, é interessante, por isso diz que não necessita de sol. Né, não vai necessitar de sol. Aí ele fala, nem de lua, né, nós vamos ver que não tem noite. Então não tem lua lá, não vai ter necessidade também. No versículo 24 diz: e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Esse é um versículo um pouco mais difícil de entender, principalmente a segunda parte dele. Mas a primeira parte, então, como ele fala as nações dos salvos, tem muitas pessoas que fazem confusão aqui, dizendo que aqui está se referindo ao milênio. O milênio já passou, então é claro aqui, desde o começo desse capítulo, que ele está falando sobre a eternidade dos salvos. Sobre a eternidade, o lugar onde nós vamos passar a eternidade. Tá? É claro sobre isso. Então, de quais nações João ele se refere aqui? Quais nações? De que nações são essas? Quando ele usa a palavra nações, as nações dos salvos andarão à sua luz, à luz da cidade, que é refletida pelo Cordeiro sendo a lâmpada, que vai receber a luz da glória de Deus, como nós vimos no versículo anterior. Então, essas nações, na realidade, a gente entende um pouco melhor quando a gente pega a palavra original, porque originalmente em grego a palavra nações, ela é a palavra etne,
que é de onde vem a nossa palavra em português, etnias. Então, nações são etnias, línguas, povos. E aí nos vem em mente coisas que nós já vimos sobre isso. Por exemplo, capítulo 5, versículo 9, diz assim, aqueles 24 anciãos, que nós acreditamos que eram os representantes da igreja, eles aparecem diante do trono, e aí eles dizem assim, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação, etnias. Então, essas nações, né, andarão à sua luz. Então, por isso que nós entendemos muito bem que esse lugar aqui é o lugar dos salvos, onde nós vamos passar a eternidade. Nós vamos andar debaixo dessa luz, que nós já falamos sobre ela. Aí a segunda parte é um pouco mais difícil de entender, porque ele diz que os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. De que reis João se refere aqui? Com certeza não são reis ou líderes de nações de hoje, porque nós sabemos muito bem que a maioria dos reinos desse mundo, eles servem a Satanás. São entregues ao diabo, ele é o príncipe deste século. E no futuro nós sabemos e nós já estudamos que os reinos desse mundo serão usados para poderem batalhar contra o Cordeiro. E aí então todos serão destruídos. Então com certeza não se refere aos reinos desse mundo aqui. Então isso nós podemos saber claramente, nós podemos ver claramente, tá? Mas, portanto, é muito provável que aqui se refira também aos salvos. Por quê? Porque quando nós consideramos alguns versículos que nós já passamos por eles. Olha só, no capítulo 1, versículo 6 diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nos fez reis e sacerdotes. Então nós somos feitos reis. No capítulo 3, versículo 21, diz assim também. Quando ele fala a respeito da igreja de Laodiceia, no finalzinho então, ao que vencer, né, ele diz assim: ao que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu pai, com meu pai no seu trono. Então, que se assente comigo no meu trono. Não é que nós vamos assentar no trono de Cristo. Eu não entendo dessa forma, mas eu entendo a questão de reino. Vocês vão reinar comigo, nós vamos reinar juntos, Jesus diz. Aí a gente anda um pouquinho mais, no capítulo 5, versículo 10 diz, eu li agora há pouco, né? Nos compraste de toda tribo, língua, povo e nação. Aí no versículo 10 diz, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Falando a respeito do milênio, reinaremos sobre a terra. Então, a gente vai vendo esses versículos, irmãos, inclusive o que nós lemos aqui no versículo 5, do capítulo 22. No finalzinho diz, e reinarão para todo sempre. Então, quer dizer, no livro do Apocalipse todo, nós lemos os salvos, nós vemos em duas posições importantes. Primeiro, sacerdotes. Por que a posição de sacerdote é uma posição importante? Porque somente o sacerdote, lá no Antigo Testamento, sempre que nós lemos o livro de Apocalipse, nós temos que pensar no Antigo Testamento, quando se fala sobre tabernáculo, sacerdote e tudo mais. O sacerdote no Antigo Testamento era o único que tinha a autorização de chegar diante de Deus no Santo dos Santos. Naquele lugar onde tinha a Arca da Aliança que representava a presença de Deus, a presença direta de Deus. Só o sacerdote tinha esse direito de oferecer sacrifício pelo povo. Mas quando Cristo morreu, aquele véu do Santo dos Santos que dividia o lugar santo dos santos, aquele véu ele foi rasgado de alto a baixo. Lembra disso? Quando Cristo morreu, aquele véu se rasgou, literalmente. Então o que aconteceu com aquele véu se rasgando é que não só o sacerdote poderia cruzar aquele véu, aquela cortina. Agora todos os salvos podemos chegar na presença de Deus por Jesus Cristo
com as nossas orações, oferecendo os nossos sacrifícios, que Hebreus diz sacrifícios de louvor. Entende? Então essa posição de sacerdote é uma posição importante. Mas também ele fala então, não somente sacerdotes, mas reis. Reis. Por quê? Nós vamos reinar com Cristo aqui durante o milênio, e aí ele diz aqui que nós vamos reinar também na Nova Jerusalém. Nós estaremos numa posição de reinado lá, nós seremos como reis. Não é? Então, é mais provável que quando ele diz aqui os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, está se referindo a nós. Eu não creio que ele está se referindo aos reis desse mundo aqui. Né? Então, é um versículo de difícil entendimento. É difícil aqui, tem várias interpretações e nenhuma delas são precisas, absolutas. Tá bom? Mas aí, então, no versículo 25 e 26, disse, e as suas portas, que nós já vimos, né, as portas, não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. Então nós vemos aqui claramente, é difícil de imaginar isso, um lugar onde não vai haver noite, né? É difícil isso. Mas nessa cidade também, toda a glória e honra que as nações tinham, essa glória e honra vai ser colocada diante do Cordeiro. Diante dessa cidade, diante desse lugar. Toda a glória e a honra vai ser trazida para esse lugar. E aí ele diz assim, no versículo 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É um reforço do versículo 8 que nós vimos anteriormente. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então essa segunda morte, sendo o lago de fogo, esse vai ser o lugar final, definitivo para os pecadores ímpios. Mas agora na Nova Jerusalém não. Então nada, irmãos, a nossa mente não consegue entender muito bem isso porque nós somos pecadores. Como é que você consegue entender pela primeira vez de você estar num lugar onde não haverá nada, nenhum tipo de pecado, nem sofrimento, nem morte, nenhum tipo de mentira, nada, 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 nada de corrupção. Nada disso, nenhum tipo de imperfeição. Esse é o lugar que nós estamos vendo. Então esse é o lugar aqui, mas só para aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então nós sabemos, a partir do momento que você recebe Jesus como Salvador, o seu nome é colocado no livro da vida. E aí nós vimos já que esse livro, ele vai ser aberto. No capítulo 20 ele vai ser aberto, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? Nós vimos sobre isso, tá bom? Então aí aqui termina o capítulo 21, mas ele continua no capítulo 22, com essa mesma descrição, nos versículos 1 a 5. Porque olha só, no versículo 1 diz assim, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então haverá lá um rio puro da água da vida. Né? Essa aqui é uma água que simboliza, nós cremos que ela simboliza a vida eterna. É uma água que simboliza a vida eterna. Então esse rio, com essa água cristalina, clara como um cristal. Né? Então é lógico que ele fala que rio puro da água da vida. Claro que não vai ser necessário beber dessa água para poder ter a vida, né? Nós já teremos vida. Mas eu acredito, eu imagino que ela esteja ali representando, né, representando a vida eterna. É uma água diferente dessa que a gente tem hoje. Aqui tudo é novo, em essência. Então não é esse H2O que a gente conhece, né, que a gente bebe essa água, tá bom? É uma água que você vê aqui que ela procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, de onde que vai sair essa água? Do próprio trono de Deus e do Cordeiro. Né? Vai sair essa água, tá bom? Então, mais uma vez, ele coloca Deus e o Cordeiro juntos aqui. Eu acho importante isso aqui. Porque tem algumas pessoas que insistem e batem nessa tecla de que Deus Pai é maior do que o Filho. O Pai é maior do que o Filho.
né? Embora o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve nesse mundo, ele viveu uma vida em submissão ao Pai, em momento nenhum na Bíblia nós vemos essa questão de hierarquia. Nós vemos que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, os três, são três pessoas diferentes, mas os três se manifestam o mesmo Deus, né? Tá bom? No versículo 2 diz assim: no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Você vê aqui a praça, já mencionei, ela é mencionada anteriormente. Essa praça aqui, a palavra usada, ela é traduzida também como rua larga ou avenida, né? Então nós entendemos aqui que há uma grande possibilidade de ser uma rua larga. No meio dessa rua, então, ele diz ali que estava a árvore da vida. Agora, não confunda essa árvore da vida com aquela árvore da vida que aparece em Gênesis. Tá? Eu não acredito que seja a mesma árvore, por algumas diferenças, tá bom? Em Gênesis nós lemos sobre uma árvore da vida e que dava a vida eterna para aquele que a comesse. Justamente, ela ficava no meio do jardim do Éden e foi por isso que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Deus colocou querubins guardando aquela árvore depois do pecado, né? E Deus diz ali expressamente o porquê. Para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Só que eles já haviam pecado. Então eles viveriam eternamente, pecadores. Então eles foram expulsos de lá, né? E aí Deus colocou querubins guardando aquela árvore ali. Eu creio que essa árvore aqui ela é diferente do que aquela, porque aquela ficava por algumas coisas óbvias, né? Aquela ficava na terra, no meio de um jardim, tá bom? Agora já essa daqui, nós vemos que tudo ali remete a ouro, cristal, né? Tá bom? Então, essa árvore aqui também, como a água da vida, nós imaginamos também que ela simboliza a nossa vida eterna. Aí você vê algumas coisas aqui, ela dará 12 frutos, cada fruto no seu mês. Agora, uma pergunta interessante, eu não sei se vê esse questionamento na sua mente, mas como é que ela vai dar 12 frutos, cada fruto no mês, se lá não vai ter tempo, na questão de meses, anos, estações? Como é que vai ser dividido isso? Porque lá é eternidade, não vai ter anos, meses, horas, não vai ter isso, não existe isso lá, né? Então, tá aí um mistério. Tá aí um mistério. Mas o fato é que ele descreve aqui 12 frutos, né? E o seu fruto, dando o seu fruto de mês em mês, tá bom? Aí ele diz ali também que essa árvore será para a saúde das nações. Agora, como é que essa árvore vai sobreviver se não tem sol? Porque os irmãos sabem, as plantas precisam do sol, né? Para fazer a fotossíntese e tal, todo aquele processo. Precisa de sol. Mas não vai ter sol. Tá aí outro mistério, por isso que você vê que essa árvore ela é bem diferente, né? Seu fruto será para a saúde das nações. Como é que vai ser para a saúde das nações? Lá nós vamos precisar de saúde? A gente viu que nações significam povos, etnias. Lá nós vamos precisar de saúde? Então como que ela vai ser para a saúde das nações? É interessante isso aqui, porque aí a gente vendo a palavra, aqui está a saúde, a tradução aqui diz saúde. Tem uma tradução também, muitas que dizem cura das nações. Eu não sei se a Bíblia de alguém fala isso. Para a cura das nações. Como assim, saúde ou cura? Quando você olha essa palavra saúde ou cura, em muitas outras versões, a palavra grega utilizada é a palavra terapeian, que é de onde vem a palavra em português terapia. Isso é interessante. Ou seja, né, aí nós já imaginamos um pouco melhor que terapia, ou seja, bem-estar, alegria, prazer, aquela sensação de satisfação. É como alguém falasse assim, puxa, isso aqui para mim é uma terapia. Aí nós já imaginamos um pouco melhor sobre isso, né? Não é para cura física, lá não vai ter doença. Não vai ter muito menos morte. Então não vai ter doença nesse lugar. Mas ele diz aqui então que é para a saúde das nações, a palavra terapia, né? Como que vai ser isso? Não sabemos, ele não explica, mas vai ser uma coisa boa, tá bom? No versículo 3, então, ele dizia, ali nunca mais haverá maldição contra alguém.
E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Novamente ele menciona algumas coisas. Não haverá maldição contra alguém. Então não vai ter maldição nenhuma. E aí ele diz também que estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então, de novo, ele menciona a mesma coisa. Nesse lugar vai estar o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Coloca os dois tronos juntos ali. E aí diz, os seus servos os servirão. Os seus servos os servirão. É interessante isso aqui, irmãos, porque o que nós vamos estar fazendo no céu, lá nesse lugar? O que a gente vai ficar fazendo por toda a eternidade? Ele diz aqui, então, os seus servos os servirão. A palavra servos aqui é a palavra utilizada também para escravos, que mencionei há dias atrás nos cultos, lembra? A palavra escravo, então é literalmente a palavra escravo. Nós, sendo escravos de Deus, no bom sentido da palavra, servos do Senhor, ele diz aqui que nós estaremos os servindo. Essa palavra os servirão, quando você olha também no seu original, ela significa, quando a gente vê a palavra, os seus servos os servirão, parece que a gente dá aquela, sei lá, de que forma que a gente vai estar servindo a Deus. Essa palavra servir, na realidade, ela significa prestar serviço religioso, ou culto, ou uma ministração. Então nós entendemos aqui que nós vamos estar fazendo o que lá? Servindo ao Senhor, prestando culto a Ele. Cultuando a Deus. Aí eu não sei como é que pode existir salvo que não gosta de cultuar a Deus, né? Porque ele vai fazer o que lá no céu? Nós vamos estar eternamente lá servindo a Deus no culto, cultuando a Deus, glorificando a Deus, não é? Então é isso que ele menciona. Então ele diz ali, né, nós os serviremos, aí versículo 4, e veremos o seu rosto. Ele diz ali, e veremos o seu rosto. Que rosto? A glória de Deus, porque Deus não tem rosto, e o rosto de Cristo. Nós vamos estar vendo, porque ele está falando ali sobre o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Nós veremos o seu rosto, a glória de Deus, o rosto de Cristo, e nas suas testas estará o seu nome. De alguma forma, o nome de Cristo estará nas nossas testas. Como? Não sei. Mas, novamente, ele faz menção a algo que ele já disse anteriormente. Olha só, no capítulo 3, no versículo 12, quando ele fala sobre a igreja da Filadélfia, que nós já vimos, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Coluna é sustentação, não pode ser retirado, então nós vamos estar lá eternamente. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Nós vamos ter em nós o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, e o nome de Cristo. Como? Não sei, mas ele diz aqui, novamente ele afirma que o nome de Cristo estará nas nossas testas, né? Então, de alguma forma, nós teremos o nome dele em nós, tá bom? E aí, então, ele finaliza dizendo o versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Novamente ele menciona. Você vê que tem alguns pontos aqui que são tão importantes para João, foram tão importantes para ele, que ele menciona mais de uma vez. Então ele já falou anteriormente, outras vezes aqui nesse texto que nós lemos. Lá não vai ter noite. Ele diz então que não vai precisar de lâmpada. Lâmpada aqui é lamparina, candeia, vela, candelabro. Não vai precisar de nada disso, né? Muito menos de luz do sol. O Senhor Deus os ilumina. De novo ele fala o que nós já vimos, o que ele já escreveu. De onde que vai vir a iluminação da cidade? De Deus. Como ele disse, a glória de Deus vai iluminar a cidade. Jesus é a lâmpada. Jesus vai refletir essa glória de Deus e os dois vão estar clareando, iluminando toda a cidade. E aí, como eu já disse, e reinarão para todo o sempre. De alguma forma, então, nós estaremos reinando ali para todo sempre, porque nós fomos colocados como reis e sacerdotes diante de Deus, no momento em que nós fomos salvos, tá bom? Então aqui, irmãos, aqui termina a descrição
do lugar onde nós vamos passar toda a eternidade. É interessante isso, né? Quando nós pensamos sobre essa descrição. Agora, o detalhe é que, para fazer uma conclusão aqui, concluindo hoje à noite, poucos cristãos têm essa concepção aqui do que é a Nova Jerusalém. Poucas pessoas dedicaram tempo para estudar sobre isso, para entender pelo menos o que nós conseguimos entender. Nem tudo aqui nós conseguimos entender. Tem muitas coisas aqui que nós ficamos sem resposta, porque a Bíblia não entra em detalhes e a nossa mente finita nós não conseguimos entender, mas foi a melhor forma que João teve para descrever. Então, poucas pessoas se dão o trabalho de estudar isso aqui. Quando a gente vai fazer uma viagem, né, de repente você vai fazer uma viagem para algum lugar muito especial, muito gostoso e tal, geralmente o que a gente faz? A gente começa a pesquisar sobre aquele lugar, né? Já busca fotos, já busca ali fatos sobre aquele lugar, como é que é e tudo mais, o que vai ter nesse lugar. A gente sempre faz isso. Por que a gente não deve fazer isso? Então, por que não fazer isso com relação ao lugar onde nós vamos passar a eternidade? Se a gente faz isso quando vai fazer uma viagem para algum lugar nesse mundo, puxa vida, então quanto mais naquele lugar, falando sobre o céu, sobre o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Então, isso aqui são coisas que cada crente deveria conhecer, deveria saber. E os irmãos têm acompanhado isso. Então, os irmãos sabem a importância disso. Esse brilho, essa beleza, né? Os irmãos viram aqui sobre essa morada dos santos. Quando nós estudamos sobre isso, isso aqui nos faz ainda mais desejar esse céu e nos desprender das coisas desse mundo, porque aqui não é a nossa habitação. O nosso lugar é aqui, esse lugar que João descreveu. Passar a eternidade nesse lugar maravilhoso e glorioso, em perfeita comunhão com Deus, contemplando a face de Cristo, em adoração e culto eterno diante dele, sem nenhuma doença, tristeza, sofrimento ou pecado. Tudo isso, irmãos, e muitas outras coisas que nós nem conseguiríamos descrever, tudo isso é o que vai fazer da eternidade ser tão maravilhosa assim. Nada de tédio, maravilha da eternidade. Amém? Então esse é o lugar que nós vamos. Então graças a Deus por isso. O nosso nome está escrito no livro da vida, se nós já aceitamos Jesus em algum momento da nossa vida. Então já aceitou? Seu nome está lá, foi escrito. Não aceitou? Aceita Cristo e deixa Deus escrever o seu nome lá. Essa é uma certeza que nós temos que ter enquanto nós estamos nessa vida, porque na vida futura a decisão já foi tomada, tá certo? Então graças a Deus por essa descrição, né? Todo esse brilho, essa beleza é para nós um dia. A gente entende tudo? Não, mas a gente recebe isso aqui pela fé e isso aqui é uma verdade, é uma verdade. O nosso problema é que poucas vezes nós refletimos e nos alegramos quando nós lemos essa maravilha aqui, dessa cidade. Então, tanto brilho e tanta beleza. É isso que nos ajuda a continuar servindo ao Senhor nesse mundo, sabendo que tudo isso aqui vai passar. E um dia nós vamos estar eternamente nesse lugar. Amém? Vamos terminar com uma oração?